Amados irmãos, há muito tempo eu já orientei a igreja, a começar da liderança, para algumas coisas muito sérias que acontecem durante e imediatamente após a pregação da palavra de Deus. Ainda hoje eu estava compartilhando com o pastor Klaus a minha primeira experiência de chamado para o ministério. Eu tinha 15 para 16 anos. Eu era membro da primeira igreja batista em Nova Iguaçu. Era meu pastor na época, já o pastor Edgar Barreto Antunes. Ele tinha assumido há pouco tempo lá. E eu estava com um pé no mundo e um pé na igreja. Eu era aquele crente religioso. Eu ainda não estava vivendo coisas do mundo. Mas eu já não estava mais sendo o membro da igreja consciente, responsável com seu pacto de membresia assumido. Eu já não era frequente, já não participava da escola bíblica dominical. Eu ia aos cultos e às vezes escolhia que culto ir. Mas naquele tempo era comum a Convenção Batista Brasileira, no Brasil inteiro, realizar conferências internacionais de evangelização, com fins de evangelização. Então vinha um determinado pastor americano, um pregador americano, que fazia uma série de conferências ao longo da semana com o propósito de evangelizar. Eram mensagens quase sempre evangelísticas, mas também algumas delas eram mensagens para a igreja de Jesus. E, olha, vem um pregador de fora, é um americano, e eu gostava muito de inglês, embora ainda não falasse inglês. Eu estava cursando o último ano da escola técnica o curso técnico de contabilidade. Naquele tempo, quem era formado em contabilidade era o contador. Podia tirar o CRC como contador hoje. E eu estava adquirindo essa condição aos 15 para 16 anos de idade. Nunca fui contador, embora tenha trabalhado no escritório de contabilidade. Mas, naquele dia, eu fui à igreja, era um sábado, e era o penúltimo culto daquela semana. Eu não fui a nenhuma outra noite, mas eu fui no sábado. E ali, quem conhece a primeira igreja batista de Nova Iguaçu, você tem lá o templo e do lado você tem a quadra. Mas antigamente aquilo era um terreno aberto. E o portão estava aberto, muita gente lá dentro. E eu fiz o que fazia sempre. Eu chegava sempre depois de tudo começado, para que as pessoas não me vissem, porque aquelas pessoas que são membros da igreja, que começam a não mais serem fiéis ao compromisso assumido com Deus e com a igreja, começam a chegar bem depois que o culto começou e saem quase sempre antes do culto terminar, que é para ninguém vir, ninguém abraçar, ninguém conversar, ninguém falar. Ela quer se manter ali como se não estivesse. Pois eu cheguei e fiquei lá pertinho do portão. E eu era baixinho, mas eu não tive problema para ver, porque usaram a carroceria de um caminhão aberta como palco. E além de quem estava lá ficar bem mais alto, porque a carroceria do caminhão começa mais ou menos nessa altura aqui, o pregador, que era o pastor Perry Ellis. Pastor Perry Ellis, eu não sei qual é a estatura dele, mas o pastor Perry Ellis, isso não é exagero, ele deve ser mais ou menos da altura disso aqui, ó. Se não chegar ali, é quase isso. Ele era um gigante. A mão dele, acredite, era maior que a minha cabeça. Só a mão dele. Então, quando passaram a palavra para ele, eu tinha acabado de chegar praticamente, estavam terminando no último cântico, e passou-se a palavra para ele, e aí eu vi aquele gigante, eu falei, meu Deus, o Davi está onde para resolver essa parada, né? Chegou aquele monstro de homem,
que subiu a carroceria do caminhão e pegou o microfone, e ele tinha uma voz retumbante, e ele começou a pregar. Eu vinha de uma realidade de muita dificuldade e privação financeira, familiar. Então eu gostava, era apaixonado por biologia, e eu sonhava uma de duas coisas, ou ser médico ou ser oceanógrafo, porque eu assistia muito aqueles especiais de Jacques Cousteau, e eu era apaixonado por mar. Então eu sonhava ser oceanógrafo, mas oceanografia ainda era uma carreira incipiente no Brasil, não existia nem faculdade de oceanografia aqui aí na época. Depois veio a ter uma no Rio Grande do Sul, a FURG, e depois em São Paulo. Mas não tinha. Estava, aliás, começando a do Rio Grande do Sul. E aí o pastor Perry Ellis pregou. E algo, irmãos, milagroso aconteceu naquela noite para mim. É que, embora eu não conhecesse, não soubesse inglês com fluência, eu conhecia um pouco de inglês por estudar. Eu sempre eu busquei ser bem estudioso, porque eu tinha duas coisas a fazer: ou ser estudioso ou me tornar bandido, como muitos que cresceram comigo. E graças a Deus, como eu tive uma boa formação familiar e cristã, eu escolhi o caminho certo. Mas algo sobrenatural aconteceu. É que, embora o pastor Perry Ellis não falasse português e tinha um intérprete, eu estava entendendo tudo que o pastor Perry Ellis estava pregando. E quando o intérprete transmitia, para mim não era novidade o que ele estava falando. Foi realmente algo milagroso que aconteceu ali. E quando o pastor Perry Ellis, ele fez o apelo, eu estava sentindo como se tivesse uma fogueira dentro de mim, num ímpeto, num desejo tremendo de ir lá à frente e atender ao chamado. Só que o apelo que o pastor estava fazendo é: se você sente que você tem o chamado para o ministério, se você nem sabe que ministério é esse, se vai ser para ser pastor, ou se você vai ser preparado para ser um missionário e vai ser levado para algum lugar no Brasil ou fora do Brasil, o que importa é que Deus está chamando você, atenda. Mas eu queria muito ser médico. E eu queria ser médico, eu tinha decidido, eu vou ser médico por duas razões. O médico entra em tudo quanto é casa, não há quem resista à presença do médico. Quem é que resiste o médico? E como crente em Jesus, eu poderia falar de Jesus para a pessoa que eu fosse lá atender, ou que atendendo no consultório. Olha que beleza, eu teria portas abertas para falar de Jesus. Mas no fundo, o que eu queria era a profissão, porque a profissão de médico naquele tempo, para mim, era a profissão ideal, tinha a ver com biologia, e eu ia ganhar o dinheiro suficiente para nunca mais, nem lembrar daquela dificuldade toda que eu vivi na minha adolescência, e vendo a minha mãe tão sacrificada naquela máquina de costura. Então, eu resisti àquele apelo, eu disse: isso não é para mim. Mas havia algo que me impulsionava, era como se dizer assim: vai, é contigo. Até que o pastor Perry Ellis, ele começou a dizer o seguinte: olha, para que você saiba que é Deus que está falando com você, você está sentindo como se tem um fogo dentro de você, algo como se estivesse queimando dentro de você, então vem, porque o Espírito Santo está falando contigo. Aí eu comecei a chorar, porque era tudo que estava acontecendo comigo, era tudo que eu estava sentindo ali, mas era como se eu tivesse uma bola de ferro nos meus pés, e eu não conseguia sair do lugar, embora eu chorasse naquele conflito. Meu irmão, minha irmã, quanta vez o pregador, fosse eu pregando ou outro aqui pregando, e Satanás colocou na sua mente, você que é da liderança, você que é líder de algum ministério, você que está envolvido em algum ministério, quanta vez o inimigo colocou na sua cabeça: eu não vou ficar em pé não, eu vou lá na frente, todo mundo vai olhar para mim, eu sou líder de ministério. Imagina.
Eu sou líder do ministério e tal, eu faço parte da liderança, eu faço parte da diretoria. Meu irmão, isso vem do diabo. Não aceite isso não. Levanta, fica em pé, sai do seu lugar, vem aqui à frente se for o caso. Aquilo que for a palavra, o chamado que o pastor, o pregador estiver fazendo, atenda. Atenda. Mas eu já vi ao longo desses anos todos da minha vida ministerial, pregando a palavra de Deus, pessoas que queriam levantar a mão e não conseguiam, pessoas que queriam ficar em pé e não conseguiam. Elas sabiam que queriam, mas havia uma força poderosa que as prendia. Irmãos, isto é uma batalha espiritual séria. E acontece mesmo. E se isso estiver acontecendo com você em qualquer circunstância, volte para quem está do seu lado e diga: em nome de Jesus, me ajuda a sair daqui, eu quero ir lá na frente. Me ajuda a levantar meu braço, ora por mim agora. Porque você quer, mas há uma guerra, há uma batalha, e a palavra de Deus nos diz isso. É uma batalha espiritual entre o teu espírito e esse espírito maligno que quer te manter aí, seja pela vaidade, imagina, que vão pensar de mim, seja por uma opressão espiritual que você se sente mesmo amarrado, você quer levantar, mas o seu corpo não corresponde. Mas se você pode falar, peça, diga: eu quero. Ou então abra a tua boca e diga: em nome de Jesus eu quero. Que tudo aquilo que me prende, que me amarra agora, saia em nome de Jesus. Toma posição. Eu estou falando sobretudo com aqueles que são crentes, cristãos, membros da igreja, aqueles que dizem: eu já recebi Jesus como Salvador e Senhor. Seja você que está no ministério ou não, corresponda. A neurociência tem mostrado com muita clareza, cientificamente, o que acontece no cérebro das pessoas e por que as atitudes, o comportamento em função de certas influências do pensamento. Aquilo que nós pensamos nos leva a sentir e a agir correspondendo. De modo que ter uma atitude concreta, clara, efetiva, natural, material, agindo, interagindo nesse contexto natural, ela é extremamente importante do ponto de vista psíquico e espiritual. Nós nos tornamos aquilo que nós nos comprometemos ser. Você pode repetir isso? Eu me torno aquilo no que eu me comprometo ser. Mas eu digo assim: eu quero ser, mas aí eu tomo um tombo, uma situação vem e me leva a errar, e aí vem um espírito imundo falando no mundo espiritual, e a minha alma e a sua capta essa informação, mas vem como uma primeira pessoa do singular, que é para nos enganar, fazendo parecer que é só nosso pensamento, dizendo assim: Deus já está me olhando como um sem vergonha, eu não vou levantar de novo, eu não vou ficar em pé de novo, eu não vou lá na frente de novo. Por que não? Porque Deus já deve estar pensando que sem vergonha, levantou a mão, foi lá na frente, domingo passado, esse de novo está aqui outra vez. Irmão, faça. Por quê? De novo, vamos lá, eu me torno aquilo que eu me comprometo ser. Só os que estão casados aqui, não precisa levantar a mão não, eu falo por mim, e eu tenho certeza que falo por você. Você só permanece casado porque todo dia você diz: eu vou continuar casado. Porque quantas foram as vezes que você pensou em dar um fim nesse negócio? Mas você está casado porque você continua se comprometendo ser casado. É o renovo dessa aliança. Praticamente todos os dias, porque certamente houve algum dia que eu deixei de fazê-lo. Eu oro dizendo para Deus: Senhor, eu renovo a minha aliança de ter a minha vida queimada no altar do teu serviço para todos os dias da minha existência. Sabe por que disso, irmãos? Porque a palavra de Deus diz: aquele que pensa estar de pé, cuida para não cair. E em algum momento a gente é levado por circunstâncias a
ter um ambiente psicoemocional de tanta pressão e opressão que, se bobear, a gente coloca em xeque a decisão que tomamos lá atrás. Elias pediu para ser morto. Foi ou não foi? Senhor, tira a minha vida. Para mim é game over. Eu desisto. Por isso, meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo estiver falando com você, não resista. E se você quer atender e você não consegue, pede ajuda ao seu irmão que estiver do teu lado. Anos se passaram. Eu tinha por volta de 23 anos de idade. Afastado do caminho do Senhor, mas nunca fui excluído da igreja. Deveria ter sido, pelas coisas que eu vivi. Agora estou namorando uma moça que é espírita kardecista. E os domingos, em vez de ir à igreja, eu ficava na casa dela jogando baralho, buraco, com a família dela. Mas aí veio uma campanha nova, como aquela, quando eu tinha 15 para 16 anos de idade. E agora eu sou gerente de comércio exterior, falo inglês fluentemente, e ainda sou membro da igreja. Eventualmente eu vou lá, participo do culto. Muita gente me conhece. E aí perguntam para mim: Cláudio, você fala inglês, nós vamos receber aí um pessoal de fora e vai precisar de intérprete. Você não quer ser intérprete de um deles? Eu falei: rapaz, eu vou estar de férias, pode contar comigo. E o trabalho era, durante a semana, durante o dia, acompanhar aquele missionário, aquele cristão batista que vinha lá da igreja nos Estados Unidos, visitando as casas das pessoas que membros da igreja arrolavam para receberem aquelas visitas evangelísticas. E ao longo da semana, eu interpretei aquele homem o dia todo. Quando chegou na sexta-feira, todas as noites tinha pregação com o líder deles, que era um pastor renomado, vindo dos Estados Unidos, que estava fazendo a série de conferências à noite. Naquela noite, sexta-feira, aquela minha namorada foi comigo. E nós nos sentamos na segunda fileira de banco, bem à frente. Aquele que eu estava interpretando, ele era um batista, membro de uma igreja batista em Orlando, nos Estados Unidos, e era funcionário da AT&T, que era uma empresa de comunicação lá nos Estados Unidos. Era um irmão americano, tudo é grande, né? É um homem grandão, forte, sabe? Mas uma gentileza tremenda. E aquele pastor começou a pregar, ele foi pregando, e Deus foi falando comigo. E ele começou a fazer o apelo, eu abaixei a cabeça, irmãos, e eu comecei a chorar. Ele chamava para ir à frente. Irmão, ninguém ia à frente naquela noite, ninguém foi. E ele estava chamando lá à frente, um apelo, e o apelo se demorando. Irmão, tinha uma poça d'água, de lágrima, entre os meus pés. Eu estava resistindo a levantar e ir lá à frente. O que vão pensar de mim? Eu sou criado nessa igreja. Desde os 10 anos que eu sou dessa igreja, minha família toda é conhecida. Eu fui líder de adolescentes, eu fui líder aqui na juventude. Ninguém sabe o que eu vivo lá fora. Eu vou levantar e vou lá à frente. Aí aquela minha namorada, espírita kardecista, ela virou para mim, botou a mão no meu ombro e disse assim: você não quer ir lá na frente? Não era um crente. Não era um crente. Mas quando ela colocou a mão no meu ombro e disse: você não quer ir lá na frente? Eu tive como se fosse um solavanco. Eu olhei para ela e falei: meu Deus, quem está falando para eu ir lá na frente não é um cristão, não é um evangélico, não é um batista, é um espírita kardecista, para quem eu não sou exemplo. Mas ela ouviu a pregação. Não foi para ela. Ela não pensou assim, ela não sentiu assim. Mas ela sabia que era para mim. Estava nítido. E eu fui à frente.
Meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo falar com você, não resista. Se lá dos 15 para 16 anos eu tivesse tido o apoio de alguém, o auxílio de alguém, se alguém estivesse ali, como eu tenho aqui como pastor, irmãos que foram preparados para isso, e que devem estar atentos em todo o culto para isso, não só para receber para si, e se for para si, esquece tudo, e saia e toma a sua posição. Mas se tivesse alguém ali, se houvesse crentes ali preparados para naquele momento olhar e ver que eu estava daquele jeito, e aquilo denotava que o Espírito Santo estava falando comigo, teria chegado para mim e teria dito, você não quer ir à frente? Então, primeira coisa, você de per si, ouça o Espírito Santo falar com você, e tome posição. Mas se ele falou com você, porém, apenas renovou sua fé, apenas renovou o seu conhecimento, apenas não é uma questão de diminuição, né? Mas se ele falou com você para sua edificação, mas você observou que há alguém próximo, e que o Espírito Santo está falando, e ele está ali para se levantar e tomar uma posição, faça o que não fizeram comigo, diga, você não quer atender a voz de Deus? Não é contigo que o Senhor está falando? Porque se eu tivesse tomado aquela posição, irmãos, eu teria atendido o chamado de Deus para a minha vida, e eu não teria tomado o desvio que eu tomei, e que consumiu muitos anos da minha vida, indo para Nínive, aliás, indo para Tarsis, quando eu deveria ir para Nínive. E Deus precisou usar uma baleia para trazer o Cláudio de volta. Então olha para quem está ao teu lado, diz para ele, por favor, você só vai se tornar aquilo que você se comprometer ser. E isto é uma atitude que devemos ter constantemente. Amém? Então feche os seus olhos. Diga para o Senhor agora, com toda razão, toda a sinceridade, o desejo da tua alma, diga, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, fala comigo, que a tua palavra fale comigo. Eu estou aberto, pronto, desejoso de conhecer, de ter intimidade com a verdade eterna do Senhor, penetrando a minha mente, a minha alma, fazendo sentido, razão a mim, comunicando a mim particularmente. Eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu agora rejeito toda voz que não proceda do Senhor, em nome de Jesus. Toda ação maligna contra mim, para que eu não corresponda ao chamado do Senhor, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar continuidade hoje, amados, à nossa jornada como igreja sobre esse tema que atravessa toda a Escritura Sagrada, a Bíblia: obediência. Mas não é uma obediência cega, não é uma obediência mecânica, não é uma obediência baseada no medo ou na culpa, e nem escrava. Mas a obediência que nasce no centro do ser humano, que brota no coração transformado e floresce em uma vida de entrega. Uma obediência que não nasce da pressão externa, mas da transformação interna. Então é por consequência dessa transformação interna. Uma obediência que não vem da obrigação, mas vem do amor. Você pode dizer isso depois de mim? A obediência que vem do amor e não da obrigação. O nosso texto para esta manhã está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, na NVI. Eu vou pedir para você ler
a plenos pulmões. É uma frase do Senhor Jesus que vai servir-nos para encontrarmos aquilo que o Senhor nos quer falar nessa manhã. Você pode ler bem forte? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, como quem ama ao Senhor, você pode falar com ênfase, com vontade, com disposição, bem forte. Vamos lá? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se, diga para quem está do teu lado, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Observe a ordem da frase de Jesus. Ele não diz, obedeçam para que eu ame vocês. Não é assim. Ele diz, se vocês me amam, obedecerão. O amor, amados, é a causa. A obediência é o efeito, é a consequência. O relacionamento vem antes do comportamento. Você pode olhar para o que é do teu lado e diz, o relacionamento vem antes do comportamento. A identidade vem antes da prática. Repita isso, a identidade vem antes da prática. Apenas porque às vezes temos visitantes, pessoas que nunca participaram conosco, estão agora participando pela transmissão. O pastor Cláudio Barroso não é animador de auditório, então não peço para você repetir, porque é uma questão de necessidade e satisfação minha, mas é uma ferramenta psíquica para que você possa provocar a sua memória, o seu cérebro e registrar essas coisas. Há um equívoco que é praticado por muitos, equívoco da motivação. Por que obedecemos? Muitos de nós fomos formados por sistema de recompensa e punição. Desde cedo aprendemos que amor está condicionado ao desempenho. Lembra do que falamos domingo passado? Se você se comportar, você será aceito. Se você se comportar, você vai ganhar o prêmio. Se você errar, você vai ser rejeitado, vai ficar de castigo. E sem perceber, nós levamos essa lógica para a vida espiritual também. Passamos a obedecer por medo. Passamos a obedecer por troca. Passamos a obedecer por aparência. Se tem uma coisa que me irrita, é quando eu ouço alguém usado por Satanás, e me irrita por ver essa pessoa se deixar ser usada por Satanás, porque via de regra quem fala isso não é qualquer pessoa, não é um crente membro da igreja que fica lá atrás, que vem de vez em quando, não, quase sempre é alguém que está até participando da liderança. Pastor, a pessoa tem medo do Senhor. Medo de mim? Tem medo de falar com o Senhor. Gostaria de falar isso assim, assim. E quando normalmente esse que está falando isso, usando outros como porta-voz, é um mentiroso. Ele quer falar aquilo e está precisando se esconder em outros. Porque se alguém tem medo... Inúmeras vezes, irmãos, eu ouvi crentes muito próximos, gente que andou muito intimamente comigo no dia a dia no ministério, me chamar de pastor. Dizer, eu te amo. Mas um dia, disse que tinha medo. A palavra de Deus diz que o amor faz o que com medo? Lança fora. Quem ama não tem medo. Quem ama não tem medo de perder. Eu amo Beatriz. Eu amo Natália. Fico triste só de pensar que um dia ela vai embora. Mas fico feliz quando eu penso que ela vai embora, vai sair de casa, porque ela vai se casar com um homem de Deus por quem eu tenho orado todos esses anos. Eu quero ter netinho. Então ela vai ter que sair de casa. Vai ter que casar. Vai ter que ir embora. Quem ama
não quer aprisionar. Quem ama não quer sobrepujar. Quem ama não quer tiranizar. Quem ama não quer ser amado por medo, porque isso não é amor. Porque o amor faz o que com medo? Mas nós criamos uma espiritualidade ansiosa, adoecida, baseada no desempenho e não no relacionamento. E aqui nós precisamos dizer algo com muita clareza. Se você obedece a Deus por medo, você não vive como filho, você vive como escravo. Olha para quem está do teu lado, vê se tem cara de escravo. Pergunta para ele então, você se relaciona com Deus como escravo ou como filho? A palavra do Senhor diz assim: se em teu coração creres e com tua boca confessares Jesus Senhor, opa, então se ele é Senhor, eu sou escravo. Pode pensar assim, que eu sou escravo de Jesus. Eu não sou escravo no contexto, na compreensão da escravatura que nós sofremos aqui no Brasil. Nós não, nós quem, amigo? Eu, branquinho desse jeito? Que os negros sofreram no Brasil. Não. Mas é o escravo, o servo, dentro do contexto daquele tempo, daquela cultura. E o servo ou o escravo, dentro daquele contexto, daquela cultura, mal comparando, é como todo mundo que trabalha hoje para ganhar um salário mínimo. E se quiser ter assistência médica, que se lasque na saúde pública, que é paga com imposto, que ele mesmo é participante e contribuinte, mas não recebe com dignidade. Você é um escravo. Você é um escravo do Estado. Porque você trabalha 4 meses para pagar imposto. Mais ou menos 4 meses, né, ô contador? E 8 meses para pagar contas. Então, Senhor significa, ter Jesus como Senhor significa o que Paulo disse: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não quero, eu rejeito, eu renuncio à minha independência para fazer o que eu, carne, quero. Eu agora subjugo a minha carne para fazer o que o Senhor, dessa carne, que Ele comprou lá naquela cruz com o seu sangue. E esse Espírito que habita essa carne, e que é dele, para viver de modo a dar prazer ao coração dele. Ser servo do Senhor não é ter uma bola de ferro em uma corrente presa, arrastando, como muitos estão vivendo a sua realidade com Deus. Se você obedece a Deus por medo, você não vive como filho, você vive como escravo. Se você obedece a Deus para ganhar algo, você então não vive como adorador, você vive como negociante. Estão muitos vivendo por aí procurando as igrejas que oferecem um negócio. Traz a oferta do teu sacrifício para que Deus então prospere você. Você vai deixar de ser empregado, você vai deixar de ser cauda, porque Deus fez você para ser cabeça. Negociante. Jesus desmonta essa lógica. Ele não começa pela exigência, ele começa pelo quê? Pelo amor. Se vocês me amam, deixa aí na tela. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência cristã, amados, é resposta, não é moeda de troca. Ajuda quem está do teu lado, ajudando o teu cérebro a guardar isso lá na área da memória. Diga: a obediência cristã é resposta, não é moeda de troca. Ela não compra Deus,
ela responde ao amor de Deus. Algum tempo atrás eu acompanhei um jovem da igreja, muito inteligente, comprometido, ativo nos cultos, mas era emocionalmente esgotado. É provável que alguém hoje vá se identificar com aquele jovem. E ele me disse algo que me marcou profundamente. Ele disse assim: pastor, eu faço tudo certo, mas eu não tenho paz. Eu leio a Bíblia, e já li a Bíblia toda, e até mais de uma vez. Eu sirvo no ministério, na igreja, eu venho aos cultos, eu oro, mas dentro de mim parece que Deus nunca está satisfeito comigo. E conversando com ele, ficou claro que ele não obedecia por amor, ele obedecia por medo de errar. A vida cristã dele não era uma relação, era um sistema de desempenho. Eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Ora, ninguém deveria errar. Mas viver nessa neura não é viver a liberdade cristã. Porque o amor lança fora o medo de errar. Por que lança fora o medo de errar? Porque quem ama naturalmente vai buscar fazer as coisas certas. Não vai precisar ficar com, será? Com a insegurança. Quando ele começou a entender que Deus não amava por causa do que ele fazia, mas apesar do que ele fazia, algo mudou. Ele continuou obedecendo, ele continuou servindo, ele continuou comprometido, mas agora ele estava em paz. Agora havia leveza, agora ele fazia com alegria. A obediência não mudou. A motivação não mudou, a motivação mudou, a obediência não. E quando a motivação muda, toda a experiência espiritual muda junto. Há uma anatomia do amor e da vontade que a gente precisa entender. A Bíblia ensina que amor não é apenas sentimento. Amor é decisão. Amor é entrega e lealdade. Então, amor é o quê? É o quê? Decisão, entrega e lealdade. Para pensar se não é isso. O que é o casamento, senão uma decisão, uma entrega e uma vida de lealdade? Quando Jesus fala de amor, ele está falando de um amor que se doa. A nossa resistência à obediência quase nunca é intelectual, ela é relacional, é um conflito de lealdades. Por que é que você ainda não se comprometeu com Jesus e a igreja? Porque você tem um problema de relação com Deus. Desculpe, eu tenho que te ajudar. E eu não te ajudo se eu não falar a verdade. E essa dificuldade é em função da lealdade. Eu amo Jesus, eu quero Jesus, mas eu não largo isso que me impede de assumir uma aliança de lealdade com Ele. Eu vim conversando com Beatriz no caminho para cá. E eu sou pastor e pai. Então eu tenho duas atribuições aí, né? Para discipular. Meu primeiro discípulo é minha filha. E eu vim falando com ela o seguinte: minha filha, quando a gente é pequeno, a criança ela aprende. Aprende por quê? Pelo relacionamento com os pais. De que para ela acordar, papai e mamãe vêm e acordam. Se tiver que fazer alguma coisa. A criança está dormindo e papai e mamãe vão ter que sair para ir para algum lugar. Vai lá e chama, filhinho, vamos acordar, lavar o rostinho. Vai lá, filhinho, vai. Lava o rostinho, já sabe lavar, já sabe escovar os dentinhos, vai lá. Papai e mamãe acordam. Chega na adolescência, fala aí, papai e mamãe. Dificuldade, é ou não é? Hein? Estou vendo os papais assim. Dificuldade. Por quê? O despertador toca do lado.
Mas o bichinho está hibernando, não está dormindo. Está hibernando. É ou não é? Mas lembra de você? Você também era assim. Na sua vez também foi assim. E aí, muitas vezes, o papai e a mamãe não têm compreensão e, às vezes, não têm paciência. E a gente, para ter paciência, realmente é um negócio difícil, porque a gente vive sob muitas pressões e, às vezes, a gente acaba não falando com os nossos filhos como a gente precisa, e eu estou dentro desse negócio. Já tive que pedir perdão a Beatriz, pelo menos, várias vezes. Estou perdoado, filha. Obrigado. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa. Por que é que a gente faz o que a gente faz? Muitas vezes é porque a gente foi condicionado a fazer. E o que é que nós, papais, fizemos com nossos filhos? Nós condicionamos eles que para acordar, para as responsabilidades, para as coisas que têm que ser feitas, ele não precisa se preocupar não, tem a gente para fazer. Filha, está na hora, hein? Perdeu a hora, né? Vamos embora. Perdeu a hora de novo, mas será possível? Né? Só que a gente esquece uma coisa. Em última análise, a responsabilidade é minha, foi eu que condicionei ela. E eu condicionei, por quê? Porque ela não tinha capacidade mental, não estava na época dela tomar certas decisões. Mas aí, conversando com a Beatriz, eu disse, agora você tem 16. Você é uma adolescente. E você está condicionada a ter papai e mamãe para dizer para você, vamos embora, filho, vamos embora, na hora. E isso não vai mudar, a menos que você... Nada muda até que eu mude. E como é que eu vou mudar? Fazendo o caminho inverso. Construindo por disciplina a compreensão, recalcando na minha mente a informação de que a responsabilidade agora é minha. Então, o que eu faço? Toda noite, antes de você dormir, você vai pegar, você vai orar, e você vai colocar na sua mente como último pensamento, amanhã eu tenho que levantar na hora. E coloca o despertador no último volume. Não coloca debaixo do travesseiro, não, porque celular emite onda. E isso vai fazer mal para o seu cérebro. Coloca ele ali a 1 metro, pelo menos, afastado, na cabeceira da cama, ao lado. Deixa ali. Mas você não coloca um despertador. Você tem celular? Teu celular é smartphone, né? Você pode colocar 500 despertadores. Se você pega e colocar lá, é que hora que eu tenho que levantar? Eu tenho que levantar às 7, porque às 8 eu tenho que estar saindo de casa. Então você coloca 7, 7:1, 7:2, 7:5, 7:10. Coloca. Sabe por quê? Porque naturalmente, inconscientemente, fala aí, quantos de vocês já não fizeram isso além de mim? O despertador tocou, eu fui lá e ele voltei a dormir, depois perdi a hora. Falei, gente, o despertador não tocou. Tocou. O problema é que eu, dormindo já condicionado, fui lá e cala a boca, porque eu quero é dormir. Não é me acordar, não. Por quê? Porque eu estou acostumado. Mamãe chegar para mim, filha, vamos embora, está na hora, acorda, filha, acorda. Mamãe deu as costas, não. Aí vem mamãe de novo, filho, você não levantou, vamos lá. Aí mamãe deu as costas e... É assim ou não é? Porque está condicionado. Então você vai se ajudar colocando, construindo um novo caminho neural, uma nova informação. Você antes de dormir, você vai colocar na sua mente, você vai pensar, eu preciso acordar e levantar. Você quer ver uma coisa? Irmãos, quem aqui acorda antes do despertador tocar? Em cima da hora. Dentro de você e de mim tem um relógio? Como é que a gente sabe, dormindo, que o relógio colocou lá, não vai despertar, aí a gente já corre lá e até desliga, que é para não acordar, de repente, o cônjuge que está dormindo. Não é assim. Condicionamento mental.
Dentro de nós tem um relógio chamado relógio biológico, ciclo circadiano, mas há também um cérebro inteligente. Então, amado, essa questão da lealdade, você não vai assumir um compromisso, uma aliança com o Senhor, enquanto você não estiver disposto a sofrer a disciplina. Repita depois de mim: sofrer a disciplina. Por que sofrer? Porque é desconfortável. Você fuma, não vai ser fácil você largar o cigarro, vai ser desconfortável. Você bebe, não vai ser fácil você largar a bebida, vai ser desconfortável. Você joga, não vai ser fácil você parar com aquilo, a inclinação, vai ser desconfortável, mas você tem que ter disciplina, você tem que dizer para si mesmo: eu não aceito continuar com isso. Amanhã você vai dizer: eu não aceito continuar com isso. Depois de amanhã você vai ter que dizer: eu não aceito continuar com isso. Mas não adianta você só dizer com palavras, você tem que dizer com palavras e atitudes. Então, se é o cigarro, corta o cigarro, vai dar aquela vontade, você vai dizer: eu estou com vontade, meu corpo está querendo, está gritando, mas eu não vou tomar essa coisa com açúcar, porque eu sei que eu não posso, isso faz mal, eu não devo, eu preciso cuidar da minha saúde. Mas seu corpo vai gritar, é só mais um suspirozinho. E você vai dizer: não, porque eu não quero mais ser escravo disso. Eu quero viver lealdade com o Senhor. Meu corpo é templo do Espírito Santo. O corpo é templo do Espírito Santo se eu faço ser. Porque o Espírito Santo não é obrigado a ficar. Não, batizei, recebi Jesus como Salvador e Senhor, a palavra de Deus diz, então eu creio, o Espírito Santo habita em mim. Aham. Eu estou todo sujo? Ele é obrigado? Quando Jesus fala de amor, ele está falando de um amor que se doa, que se entrega. A nossa resistência à obediência quase nunca é intelectual, ela é relacional, é um conflito de lealdades. E você precisa escolher a quem você vai ser leal. Se as inclinações da sua carne, ou se ao Senhor. Nós queremos os benefícios de Deus, mas ainda amamos o controle da própria vida. É terrível, irmãos, ver, e eu trato de casais há muitos anos. Eu lido com casais há muitos anos. E é terrível ver, irmãos, quando um dos dois sabe que tem uma inclinação, sabe que tem algo que grita, mas continua cometendo os mesmos erros, continua se escondendo atrás de discursos de defesa, de justificativas contra o outro, mas não abre a boca para admitir com humildade, dizer: me perdoa, eu errei. Sabe o que vai acontecer? Ou o casamento vai acabar, ou vai viver uma realidade infeliz, até que a morte o separe. Por quê? Porque está faltando lealdade. Não há verdade. Não abre mão do controle. Mas é quando eu reconheço que eu errei e confesso. E aí eu errei de novo e eu confesso. E aí eu errei de novo e eu confesso. O que é que eu estou fazendo? Eu estou resistindo ao mal. E a palavra de Deus diz o quê? Resistir ao diabo. O que ele vai fazer? Ele não vai ter mais, já não vai ter mais chance. Inúmeras vezes eu contei e vou contar de novo. Só porque a Márcia esteve e nunca ouviu. Eu falava um palavrão, pastor, que era ponto de interrogar, era sinal de pontuação na frase. E como eu botava pontuação na frase.
de cada 10 palavras, pelo menos umas 3 ou 4 era aquele palavrão. Para tudo. Eu usava como interrogação, interjeição, como vírgula, como tudo. Quando eu assumi uma aliança com Jesus e disse, Senhor, eu entrego para Ti a minha vida, a partir de hoje, Tu és Senhor da minha vida. E aí o Senhor me constrangeu, me fazendo pensar assim, mas o meu linguajar é chulo, é sujo. Eu falo muito esse palavrão. Que já foi normalizado, todo mundo que não tem Jesus como o Senhor fala. Mas eu não quero. E eu me lembro daquela manhã de joelhos na sala, orando, falei com o Senhor, falei, Senhor, eu rejeito ter meus lábios sujos sem proferir, ou melhor, proferindo palavras que entristeçam o Senhor. Quando eu estou chegando na fábrica, eu era gerente de uma fábrica, está no corredor, frente à porta do meu escritório, me aguardando o Ilídio. O Ilídio era um vendedor da Sayerlac. Ele era vendedor de redutor. E nós comprávamos redutor a cada 3 meses, e já estava na época dele de vender. Ilídio era português natural de Portugal e torcedor do Vasco da Gama. Na época eu era torcedor do Flamengo. Eu digo na época porque para mim esse negócio acabou. Continuo gostando de futebol, mas eu não tenho mais esse negócio. Eu cortei porque eu não quero relação com aquilo que é idolatria. Continuo gostando de futebol. Mas essa conversa é outra. Abri a porta, oi Lídio e tal, não sei o que, já soltou um palavrão, aí eu cá comigo, né? Hoje eu estou uma nova criatura. Entrei. Sentamos, começa a bater um papo, vou falar com o Lídio, palavrão. E se eu falava de cada 10 palavras, 3 palavrões, o Lídio de cada 10 eram 7. Um homem falava palavrão aberta. Gente boa, pessoa maravilhosa. Mas como eu, não tinha a boca convertida. E eu sei que aí quando eu falei, que ela sentia aquele constrangimento, aquela tristeza, aí eu orei aqui em pensamento, eu falei assim, em pensamento, Senhor me perdoe, em nome de Jesus, Senhor, errei, falei esse palavrão, Senhor me perdoe, em nome de Jesus, não vou falar mais não, perdão, Senhor. Fui abrir a boca para responder-lhe uma outra coisa, palavrão, meu Deus, palavrão de novo, Senhor, me perdoa. Lá para meia hora de conversa, e essa conversa levou quase 2 horas, eu já não estava mais já nem me lembrava de quantas vezes eu pedi perdão para Deus. Por resto, quando o Lídio foi embora, preencheu lá o pedido, já estava quase mandando ele embora, porque gente boa demais, mas eu não aguentava mais aquele negócio de eu falo e peço perdão, Lídio vai embora, eu fui ao banheiro, fui lá, irmãos, o Espírito Santo tem um negócio comigo em banheiro que eu não sei entender, é eu entrar em banheiro, impressionante. Jesus diz assim, quando você for falar com teu pai, entra no teu quarto em secreto, né? O quarto ali não é... Tem que ter um quarto, porque se não tiver um quarto, ferrou, como é que você vai cumprir isso? Ele está falando, vai para um cantinho no seu secreto, né? E meu secreto quase sempre é o banheiro. Estou lá. Aí eu estou pensando, eu não vou nem mais pedir perdão para Deus. O Senhor deve estar dizendo assim, esse miserável, filisteu incircunciso, ele fala, ele sabe que está errado, ele erra e pede perdão. Ele erra e pede, já virou safadeza. Falei, não vou mais pedir perdão. E isso eu já estava me preparando, né, para mandar uma mensagem para algum lugar. De repente travou tudo, a estrutura de comunicação parou, porque um pensamento veio muito forte na minha mente, dizendo assim, o que diz a minha palavra? Aí veio na minha mente, o culto que agrada a Deus é o culto racional. O que veio na minha mente foi o que, irmão? Um anjo apareceu naquele momento e falou assim, varão, se recomponha, porque agora eu vou falar contigo, estou no lugar, tornar esse lugar santo e constante. Não, irmão, não teve uma voz. Veio na minha mente a palavra de Deus, que nós estamos lendo, buscando todos os dias. E aquele que não conhece a palavra de Deus, fica esperando de Deus uma voz que vem do céu, um profeta que diz, eis que falo contigo, meu varão. Depois vocês fazem meme, hein? Porque
porque não lê a palavra e fica se deixando ser enganado pelas experiências carismáticas. Enganado às vezes por um demônio se fazendo passar por um Espírito Santo da voz na boca de uma pessoa. E o Senhor falou comigo na sua palavra. O que diz a minha palavra? O culto que agrada a Deus é o culto da... Por que é que eu não estava mais querendo orar e pedir perdão para Deus? Porque eu já estava me sentindo tão sujo, tão sem vergonha, porque eu já não sentia mais tristeza quando eu cometi aquele erro para pedir perdão para Deus, que eu já não estava mais fazendo, eu não estava decidido a não mais fazer. Mas o Senhor me trouxe de volta dizendo, continua, para não. O culto que me agrada, aquilo que me agrada é aquilo que você faz pela... Diga depois de mim, nada muda, até que eu mude. Naquele momento, eu coloquei o joelho no chão e fiz essa oração, Senhor, a partir de hoje, desse momento, eu não vou parar mais. Eu não estou sentindo tristeza, mas eu sei que é errado, sei que o Senhor se entristece, não devo fazer, e pela razão eu declaro, eu não quero continuar falando esse palavrão. Espírito Santo, me ajuda. Porque eu quero tornar meu linguajar santo. Em nome de Jesus. Irmão, a gente não deve ter mantra, amém? Mantra não é coisa para cristão, amém? Mas eu passei a fazer daquela oração a minha oração consciente e racional. Toda vez que eu errava e falava aquele palavrão, às vezes eu estava conversando com esse aqui, aí era a vez dele falar, então eu dava a vez para ele falar, porque eu acabei de falar o palavrão, eu estou aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que eu estou errado, eu não devia ter falado isso. Eu falei, não estou triste, mas eu sei que é errado, eu não quero errar mais. E eu peço que o Senhor me perdoe, em nome de Jesus, Espírito Santo, me ajuda a não mais errar. Ele não está ouvindo nada, porque eu estou falando aqui sussurrando, mas o capeta está ouvindo. Passou-se uns 3 meses, lá vem eu indo para o escritório. Quando chego lá naquele corredor, quem está lá na porta do escritório me esperando? O vendedor da Sairlac. Ele chegou, entrou, estamos batendo papo, conversando, ele está falando palavrão, aquele negócio todo, em dado momento, na minha mente vem assim, e aí, falando muito aquele palavrão, irmãos, foi como se eu tivesse colocado o dedo numa tomada de 220, tomado um choque, porque eu não me lembrava mais há quanto tempo eu não fazia aquela oração, pedindo a Deus perdão, porque pela razão eu sabia que estava errado, e eu declarava conscientemente, racionalmente, que eu não queria mais errar, e pedindo ao Espírito Santo, me ajuda. E eu não estava falando mais palavrão, e eu passei aquela prova de fogo ali, sem falar um palavrão. Mas o que foi que me levou a ser liberto? O Espírito Santo entrou dentro de mim daquele momento, ele pegou e fez uma obra, e eu fui liberto daquele espírito de palavrão. Fui eu que construí um caminho neural diferente na minha mente, na minha alma, no meu cérebro, com a vontade, com a razão, submissa à vontade de Deus. Você quer ser liberto de alguma coisa? A palavra de Deus diz, resista ao... O que é o diabo? O diabo é o cigarro que você fuma, é a bebida que você bebe, essa inclinação para a promiscuidade, essa inclinação para o adultério, essa coisa que te atrai para a pornografia, é aquilo que desonra e desagrada a Deus, é esse orgulho que você não abre mão, é essa dificuldade que você tem de reconhecer que você está errado, confessar e pedir perdão, de se humilhar, mesmo sabendo o que diz a palavra de Deus, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo fará o quê? Vos exaltará. Embora você saiba o que diz a palavra de Deus, que diz que aquele que a si mesmo se humilhar, será o quê? Exaltado. Amados, queremos benefício de Deus, mas ainda amamos. E eu estou falando amar aqui para coisa, quando não deve ser, porque na verdade é a paixão por controle. Porque amar é somente as pessoas.
E isso é outra coisa maldita que está na boca de muita gente, muitos crentes. Eu amo verde. Eu amo cachorro caramelo. Eu amo gato. Amei essa camisa. Irmão, isso faz parte de um projeto satânico, diabólico, de desconstrução para dominação da população. E a população não são só nós os cristãos, não, mas nós estamos no meio dela, e nós estamos repetindo e fazendo-nos submissos a essa ideologia maldita que trabalha a desconstrução dos valores. Amar é a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, em nome de Jesus. Risca da tua boca: eu amo rosa, eu amo praia. Isso é discurso de quem está dominado, e não discurso de quem está usando a razão. Queremos benefício de Deus, mas estamos amando o controle da própria vida. Estamos debaixo dessa paixão que não abre mão. Para que vocês compreendam o que significa obedecer por amor, que é do que estou falando, que é o que o Senhor Jesus está falando. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Deixe-me contar uma história de um homem que viveu o maior dilema da alma humana. Havia um escravo sendo vendido no mercado. Ele tinha o senho dele cerrado, olhos transbordando ódio, uma postura de rebeldia. Sabe? Imagina um escravo no mercado, sendo vendido como mercadoria e com cara de ódio, ameaçador. As suas costas eram um mapa de cicatrizes e vergões, marca de inúmeras surras de muitos amos que tentaram em vão domar a sua fúria. Ele era um fujão, preferia a morte à humilhação de ser tratado como mercadoria. Então o leiloeiro que o comprou a preço de banana o levou para um lugar muito distante para ser vendido, para que lá não soubessem da história desse escravo e pudesse obter um bom preço. Afinal, ele era de uma compleição física avantajada, importante. Então o leiloeiro o levou para uma região distante, onde ninguém o conhecia. Os lances subiam, até que um cavalheiro, lá no meio dos interessados compradores, deu um lance altíssimo, silenciando todos os demais interessados. Sabe aquela coisa? Dou 50, dou 70, aí chega um e diz assim: eu dou 1000. Que é para ninguém mais. Mas ele deu um lance altíssimo, silenciando a todos. E o escravo foi arrematado. Quando o novo senhor se aproximou, o escravo com os dentes cerrados disse: o senhor pode ter me comprado, mas eu nunca o servirei. Ou o senhor me matará no chicote, como todos os outros tentaram fazer, ou eu fugirei e nunca mais serei escravo, ou morrerei, mas te servir não servirei. Aquele senhor, sem dizer uma palavra, olhou nos olhos dele e ordenou aos que estavam com ele que retirassem as correntes. Aquele escravo ficou atônito. Esse cara é maluco? Ele não viu que acabei de falar com ele? Ele não está vendo a minha postura? Ele não está vendo a raiva que está dentro de mim? Ele perdeu noção. Esses aqui não vão conseguir me impedir de pegar ele. Mas aí ele, acabando de ser liberto daquelas correntes, esse senhor pegou um documento, estendeu para ele e disse: toma, a partir de hoje você é um homem livre. Isso aqui é a sua carta de alforria. Você não é mais um escravo. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, e aqueles que serviam a esse homem eram negros como ele, mas estavam muito bem vestidos. Não estavam vestidos como os negros de então.
E um deles se volta para ele e disse assim: é verdade, você está livre. Eu também já fui escravo um dia. Olha para mim. Eu sou um homem livre. E ele está te dando a liberdade. Aquele negro não conseguia entender, aquele escravo não conseguia entender. E naquele momento, algo que o chicote nunca conseguiu fazer. O amor, a gratidão, a honra, fez. Aquele homem chorou pela primeira vez, desde a sua infância, quando ele foi arrancado da sua vila, lá na África, e levado como escravo até aquele país. Ele chorou, mas agora não era de desespero, não era de dor, não era de tristeza, era um choro de comoção, era um choro de gratidão, era um choro de liberdade. E ele se ajoelhou na frente daquele homem, e olhando para o seu libertador, ele declarou: a vida inteira eu rejeitei a escravidão e preferi a morte, o chicote, o tronco, e fugi. Mas agora, por causa do que o Senhor fez, eu me ofereço para servir o Senhor todos os dias da minha vida. Eu vou servir o Senhor. Amados, essa é a essência do que o Senhor Jesus está dizendo, e disse, registrado pelo evangelista João, capítulo 14, versículo 15, diz, e eu vou pedir para você ler com muita expressão agora, mais uma vez. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus não nos comprou, amados, com seu sangue derramado na cruz do Calvário, para nos fazer seus escravos, para nos escravizar com regras. Todos nós, sendo cristãos ou não, seres humanos, nós precisamos de regras para a convivência. Olha, o meu direito só vai até onde o seu começa. Mas o Senhor Jesus não nos comprou com o seu sangue vertido na cruz para nos escravizar com regras. Jesus nos comprou com seu próprio sangue e foi para nos dar uma carta de alforria. Porque, querendo reconhecer isso ou não, a palavra de Deus diz que todos pecaram e por isso foram tornados escravos de Satanás. Não é assim que está lá, mas é assim que o é. Quando a palavra do Senhor diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque a palavra de Deus diz também, o mundo inteiro está sob o domínio do... E aqueles que não são servos de Jesus, não foram tornados filhos de Deus, podem não querer admiti-lo, mas são escravos de Satanás. Não são escravos? Então para de fumar agora. Não bota mais nenhum cigarro na sua boca. Você não é escravo de Satanás. Porque quem criou o vício não foi Deus. Deus não criou vício para ninguém. Você não é escravo de Satanás, não? Então, a partir de hoje, você não bebe mais nenhum golezinho de bebida alcoólica. Não, mas a Bíblia não proíbe beber, mas para você, o álcool é proibitivo. Você não tem controle sobre ele. Ele controla você. Na verdade, é Satanás, usando um espírito de vício, dominando você. Você não é escravo dele, não? Então, a partir de hoje, você não põe mais um gole na boca. Ah, Satanás, você não é escravo dele, não? Então, a partir de hoje, desse momento, para provar que você não é, você não vai usar mais nenhuma grama, nenhum pozinho, nenhum grãozinho de cocaína. Você não vai mais enrolar nenhum baseadinho, não vai sentir, nem botar nem no nariz para sentir o cheiro a partir de agora, porque você não é escravo de Satanás. Ou você é? Porque a palavra de Deus diz que para aqueles que são servos do Senhor, tornados filhos de Deus, pelo sacrifício de Jesus que pagou o preço,
para nos resgatar da escravidão, do pecado e da condenação da morte. A palavra de Deus diz que nós somos tornados livres. Mas se você diz, eu sou livre, por que o pecado te domina? Jesus nos comprou com seu próprio sangue, amados, para nos dar uma carta de alforria. Ele nos libertou do pecado, da morte e do medo. Você pode até estar salvo, ter sido tornado filho de Deus, mas ainda há algumas coisas que você não tomou consciência de que elas são aprisionamento a quem você foi antes de receber Jesus como Salvador e Senhor. E você está passando ou precisa passar pelo que começou lá quando você recebeu Jesus como único eterno suficiente Salvador, mas tem que passar por isso conscientemente. O nome disso é santificação. É um processo que começa quando eu recebo Jesus como Salvador e Senhor. Sabe quando é que termina? Quando eu parti dessa existência, fechei os olhinhos, expirei, e as minhoquinhas vão ficar felizes por comer minha carne. Mas até lá, todo dia, santificação. E santificação é dizer, não vivo mais eu, mas porque eu sou do Senhor. Aleluia. E eu não sou do Senhor por medo, não sou do Senhor por barganha, não obedeço a Ele por recompensa, eu obedeço a Ele pelo quê? Por amor. Porque eu sei do amor que Ele tem por mim a tal ponto de ter pago aquele preço na cruz do Calvário para minha salvação. A nossa obediência a Deus não é esforço de um escravo que teme o chicote. É a gratidão de um homem livre que diz, Senhor, o Senhor me deu a vida quando eu merecia a morte. Agora, o meu maior prazer é fazer a tua vontade. Isso é obediência como expressão de amor. Não é ter que obedecer, é querer obedecer. Olha para quem está do teu lado e diz para ele, não é ter que obedecer, é querer obedecer. Quem ama não ama por medo. Obedecer por medo não é obedecer por amor. E Deus não nos chamou para sermos obedientes por medo. Deus nunca quis que obedecêssemos por medo. Quando o Senhor diz para Adão, Adão, nunca coma desse fruto, porque no dia que você comer, Adão, você vai morrer. Deus não estava ameaçando Adão. Deus estava dizendo para Adão, Adão, eu te amo, e eu espero que você me ame de tal modo que apesar desse fruto aqui ser só para mim, por mais que você venha a ser tentado, você vai dizer assim, porque eu amo o meu Criador, Senhor da minha vida, eu digo não, eu tenho tudo isso daqui para eu me fartar, não preciso daquele lá não. Aquele lá é do Senhor, é só dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente costuma dizer assim, não existe pecadinho nem pecadão, porque para Deus tudo é pecado. Você concorda com isso? Sim ou não? Pecado é pecado. Amém? Fala para mim que você nunca levou um clipe daquela empresa, uma caixinha de clipe, porque nas empresas que eu trabalhava era assim, tinha a época do mês que passava a pessoa do escritório e dizia assim, relação de solicitação de material de escritório. Aí quando chegava lá, havia lá várias caixas de clipes, não sei quantas canetas, não sei o quê. Ah, uma caneta, o que é uma caneta Bic? Precisando de uma lá em casa. Eu não sei, mas aqui ninguém nunca deve ter feito isso, mas eu já levei várias canetas Bic para casa. Já levei várias caixas de clipe. Já levei várias, como é que é o nome aqueles trilhozinhos de grampeador, de grampo, para casa. E
minha mesa, em casa tinha uma mesa de escritório, toda montadinha, tudo que eu levei de escritório. Não vai fazer falta. O que é uma caixinha de clipe? O que é? O nome disso é o quê? Roubo. É roubo. Mas o amor lança fora o que, irmão? O medo. Não é ter que obedecer, é querer obedecer. Eu não vou fazer, porque isso é errado. E eu não vou fazer porque é errado, porque eu tenho medo de Deus fazer alguma coisa contra mim. Deus não faz nada contra mim. Deus não faz nada contra você. As coisas ruins e más que acontecem não é porque Deus fez, está fazendo. É porque eu escolhi andar diferente sem estar debaixo do cuidado e a proteção de Deus. Aquele filho pródigo, ele decidiu, eu não quero mais viver aqui com o senhor, meu pai, eu quero o que é meu por direito de quando o senhor morrer, mas eu não quero esperar o senhor morrer, eu quero agora. Se sente no lugar daquele pai, ouvindo seu filho dizer assim, eu queria que o senhor tivesse morto para eu já receber a minha herança e ver a vida que eu quero, mas como o senhor ainda está vivo, não quer nem esperar. E o pai fez o quê? Com o coração arrebentado de tristeza, decepção e frustração, deu, é direito dele, eu vou morrer um dia, vai ser dele, então vai ser agora, toma, leva. E ele foi embora, você conhece a história? Eu te pergunto, aquele pai amaldiçoou o filho? Não. Mas o filho estava lá naquela terra e quando começou o negócio a pegar fogo, e ele passando perrengue, passando fome, dificuldade, humilhação, foi trabalhar com os porcos sendo judeu. Para e pensa. O pai está aqui, ele não está sabendo o que está acontecendo lá naquela terra, sim ou não? Não existe WhatsApp, não existe Instagram, não existe Facebook, não tem grande mídia informando e dando notícia de lá, mas assim, já ouviu falar que notícia ruim é igual fogo em Campina Seca? Notícia ruim voa, não é? Claro que o pai está sabendo, rapaz, o pau está quebrando lá, meu filho deve estar passando um perrengue tremendo. Se eu conheço meu filho, já queimou tudo. E agora ele deve estar na maior pindaíba. O Senhor Jesus não diz, e aí então o pai cheio de amor, porque o pai era amoroso, mandou um dos seus servos colocar numa carroça muita provisão e levar lá para visitar o filho, e se ele estivesse passando dificuldade, então deixar toda aquela provisão com ele. Ah, que pai amoroso. O pai fez isso? Sim ou não? Então presta atenção, se está acontecendo alguma coisa ruim, se o pau está quebrando na tua casa, no teu casamento, na tua vida, não é culpa de Deus. Deus não tem nada a ver com isso, não. Foi a escolha que você fez. Você escolheu não andar debaixo do amor de Deus. Você escolheu andar debaixo da sua arrogância, do seu orgulho, da sua individualidade, da autossuficiência, que é impossível, mas muita gente está fazendo isso. Obediência deve ser por amor. Não é ter que obedecer, é querer obedecer. Porque Deus vai ficar esperando por mim. Deus vai ficar esperando por você. Sabe que aquela história que eu contei nos ensina? Que a liberdade não nos faz querer fugir de Deus. Ela nos faz querer servi-lo para sempre. Por isso que o verdadeiro cristão, ele não é apegado às coisas materiais. Ele pode ter sonho. Pecado desejar ter um barco, um iate? Não. Pecado é você ter e não convidar o pastor para levar para ele fazer um passeio, pescar, passar uns dias com a família. Não é pecado. É pecado desejar ter um carro último tipo? Não. Mas precisa ser uma Bugatti que custa 3 milhões? Para quê? Se faz o mesmo que aquele de 300, que já é uma grana preta. Porque aí já virou vaidade, você quer ser destaque, você quer ser visto, você quer ser...
Não é pecado almejar coisas mais. É pecado eu esquecer quem eu sou, o que estou fazendo aqui e qual o propósito de Deus em me manter vivo, uma vez que Ele já me salvou e eu tenho a garantia da vida eterna. Por que Ele não fez assim comigo? Ó, vem para cá, meu filho, vou largar aí esse mundo maldito, cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de violência. Você já é meu filho, vem para a glória. Por que Ele não fez isso? Porque Ele quer que eu sirva a Ele. Fazendo o quê? Só quem se lembra. O que é a nossa missão? Trazer pessoas para Jesus. De novo. Trazer pessoas para Jesus. Torná-las membros integrados na família de nossa igreja. Ajudando a desenvolver maturidade para tornar-se discípulos frutíferos. Capacitando-os para o ministério, de modo a glorificar a Deus. Quando eu não sei dizer qual é a minha missão, eu não a viverei. É mais do que saber de cor uma declaração de visão e de missão. É saber de cor com a alma e o coração. É dizer, essa aqui é a minha missão de vida. Mas quando eu começo a falar, trazer pessoas para Jesus, torná-las membros, é porque eu já não vivo isso. Porque se eu estivesse vivendo isso, a minha igreja seria uma igreja de centenas e milhares de pessoas, porque afinal de contas eu estou aqui há quantos anos? Todo mundo no meu bairro, não é nem na minha rua, não, no meu bairro, saberia quem sou eu. Fulano? Fulano é cristão, fulano é crente, rapaz. Aquele ali, cara, aquilo ali, Deus me livre, não chego nem perto, mas se fulano é crente. Esse aqui, não. Esse aqui é crente. E não é crente chacrilongo, não, que vem enchendo meu saco para eu ser crente da igreja dele, não. É crente. Já falou para mim de Jesus, volta e meia me convida, de vez em quando compartilha uma palavra, ora comigo, volta e meia me convida para tomar um chá, comer um bolo, gente boa. Cara, nunca vi um grito naquela casa. Por amor. Eu obedeço à missão. Não porque o pastor está ali. Não, é por amor. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu fiz uma aliança. Eu sou fiel a essa aliança por amor. Não é por obrigação, não. Eu tenho obrigação, mas não é por obrigação, não. É por amor. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, versículo 3, porque nisto consiste o amor a Deus. Ah, não, vou deixar para todo mundo ler junto, porque esse texto aí, NVI, 5:3. Pode bem forte. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem está falando agora é o apóstolo João. Ele está repetindo praticamente o que Jesus disse. Se vocês me amarem, vocês vão obedecer. O apóstolo João está agora escrevendo, dizendo o seguinte, porque nisto consiste o amor a Deus. Você diz que ama a Deus? Consiste em quê? Em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o quê? Não é para eu me sentir carregando um fardo, um peso. Não, porque ser crente não pode isso. Ah, eu não sou crente, já ouviu isso, né? Quem sabe você um dia já falou, para ser crente não quer ser crente, porque crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode aquilo outro, crente não tem alegria, crente não sabe se divertir, crente não. E essas pessoas têm essa fala, porque olham para muitos crentes que são crentes por obrigação. São crentes que carregam fardos pesados. Não são crentes que são servos servindo em amor. Porque eu posso ser, olha aqui, irmão. Desculpa que eu tenho que usar um exemplo que você conhece muito bem. Você está desempregado. Tudo que você quer, você está no culto, Senhor,
Tudo que eu queria era poder ser dizimista, mas eu não tenho emprego, Senhor. Tudo que eu queria é poder ofertar a tua casa, Senhor, mas eu não tenho emprego, estou desempregado. O Senhor abre a porta de oportunidade para mim. Aí, Deus opera. Você acredita que Deus opera? Deus opera. Aí uma porta de oportunidade é aberta. Só que é para ganhar salário mínimo. Mas para quem não tem nada, agora tem salário mínimo. Tem potencial para ganhar muito mais, mas é a porta que se abriu depois de 2 anos. 3 meses depois, está amaldiçoando o patrão, amaldiçoando o salário, amaldiçoando insatisfeito. Deveria ser o quê? Não, mas porque o patrão? Porque o patrão? Daniel, Misael, Ananias e Azarias eram escravos levados para a Babilônia. Eles estavam lá e tinham tudo que o rei comia à disposição deles. Eles disseram o quê? Me dá salário mínimo. Eu não quero esse salário não, me dá salário mínimo. Vocês estão entendendo a linguagem que eu estou usando? Ele disse, não. Para gozar de tudo isso, eu vou ter que desonrar a Deus? Não. O cara não tinha nada, ele estava querendo poder honrar a Deus. Aí Deus abre uma porta de oportunidade para ele. Ele não sabe. Mas aquela porta de oportunidade é porta de quê, irmão? Porta de quê? Nunca peça um emprego para Deus, peça a Deus oportunidade. Oportunidade para quê, irmão? Para eu ter sustento, para eu ter provisão para minha casa. Não, irmão. Eu existo para a glória de Deus. Se eu existo para a glória de Deus, porque eu era escravo de Satanás e condenado à morte eterna, eu fui comprado pelo sangue do Senhor Jesus, vertido naquela cruz para ter liberdade eterna, salvação, vida eterna, e Ele me deixou viver nessa vida, é para que eu tenha oportunidade de honrá-lo. Efésios capítulo 1, a razão de eu existir para o louvor da glória de Deus. Então eu peço a Deus oportunidade, e abriu a porta, foi de um emprego para ganhar salário mínimo. Isso não veio de Deus não, Deus sabe o potencial que eu tenho. Isso aqui, daqui a pouco é isso que está acontecendo, quando deveria estar honrando a Deus. E aquilo ali era só a porta de oportunidade para algo maior que Deus ia fazer lá na frente. Mas vamos lembrar princípios que Deus estabeleceu na sua palavra? Ao que me honra, honrarei. E a palavra do Senhor diz assim: tudo quanto vocês fizerem aos homens, façam como fazendo a mim, para que vejam as tuas boas obras. Lembra da pregação do ano passado? E glorifiquem vosso Pai que está no céu. Mas aquele crente, Deus abriu a porta para ele, ele já está agora reclamando, fazendo parte daquele grupinho que fala mal do patrão e tal e coisa. Ele está honrando a Deus? Ele está tendo atitudes que glorificam o Senhor? Por que o Senhor deve abrir porta mais para ele? Por que o Senhor deve prosperar ele? Porque ele é crente? Porque ele é dizimista? Porque ele oferta? Mas lá fora ele não honra? Não vive por amor, está vivendo por barganha. Se o Senhor abrir a porta para mim, eu vou ser dizimista. É isso que tem igrejas por aí pregando ou não é? Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Seus mandamentos não são pesados. Se torna pesado quando deixa de ser o que Deus quer para ser aquilo que eu quero. Não é isso que eu queria de Deus. Quando eu perdi tudo, 2 anos desempregado, que eu não consegui nem emprego para limpar, nem lavar prato. Deus fechou todas as portas. Aí foi Deus que fechou. Por que foi Deus que fechou? Porque eu tinha que aprender uma lição seríssima. Eu estava querendo ir para Tarsis, mas Deus falou, é Nínive, cara. Eu tinha que aprender. Meu último emprego tinha sido gerente geral de uma empresa. Depois me tornei empresário. Fui traído por um sócio, perdi tudo. Fiquei 2 anos desempregado, não conseguia nem emprego, para nada, nem para lavar
Aí a primeira porta de oportunidade que Deus abriu foi para trabalhar como programador clipper lá na Rua das Marrecas, sem carteira assinada, para ganhar um salário mínimo, mais o dinheiro da passagem, e se eu quisesse almoçar, eu levava a minha comida de casa, que azedou várias vezes, eu fiquei sem poder comer. E nem aos 13 anos, quando eu fui office boy no escritório de contabilidade em Nova Iguaçu, eu precisei levar a marmita. Mas agora eu tinha que levar. Mas eu tinha aprendido a lição. E ali eu honrei o Senhor com humildade. Porque aprendi a lição. Dali o Senhor me levou para uma empresa de comércio exterior, pastor. Eu que tinha sido diretor de uma empresa comercial exportadora. Aliás, eu montei, criei. Eu fui gerente de uma empresa, do departamento de exportação de uma prestadora de serviço. E lá eu criei uma empresa de comércio exterior por dono dessa empresa e fui diretor dela. Agora, sabe o que eu sou nessa empresa? Passador de fax por computador. E quando eu desço um dia, que vou almoçar, que aí sim, já estou com salário melhorzinho, carteira assinada, vai de refeição, que eu estou saindo do prédio, quem está entrando? 2 ex-colegas meus naquela empresa que eu fui diretor, pastor. Agora eles são donos de uma comercial exportadora que também está naquele prédio. Quando eu bati de frente com eles, eu queria que um buraco se abrisse e eu... Por quê? Nenhum dos dois era crente, eu era. Os dois eram empresários, estavam bem-sucedidos, e eu era passador de fax numa empresa de comércio exterior. E aí, Cláudio, tudo, pai, tá, não sei o quê, a última vez soube que você estava aí, você agora é empresário, né? Está com uma empresa lá em Parada de Lucas, que eu soube e tal, não sei o quê. Que bom ver vocês. Sabe aquele negócio? Sabonete e escorrego. E saí dali pedindo, meu Deus, que eu nunca mais reencontro esses caras, mas eles trabalham no mesmo prédio que eu. Ainda trabalhei mais 3 meses nessa empresa, graças a Deus, nunca mais os reencontrei. Porque eu descia olhando. Dali Deus me tira e me leva para outra empresa. E foi assim, irmãos. Não estou falando isso para você pensar, não, o pastor é um homem consagrado, santo. O pastor nem peca. Não. Se eu não tiver experiência com Deus para compartilhar com você, eu vou falar só da dos outros. Eu nunca serei exemplo para nada. Eu não sou infalível. Eu falho. Diga para quem está ao teu lado, o nosso pastor é um ser humano. Ele erra. E se ele errar, olha para Jesus e ora por ele. E pratica Mateus 18:15, tá? Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos não são pesados. Quando há amor, servir se torna prazer. Onde há medo, há peso. Onde há amor, há liberdade. O Senhor me abençoou e me prosperou de volta, mas o caminho foi longo. Porque reconstruir, irmão, reformar, dá muito trabalho. Você está vendo isso na prática, né? É doloroso, é desgastante, envolve muito mais investimento, disposição, às vezes tem vontade de desistir, olhar assim, ih, rapaz, mas não, isso aqui vai ficar bom, vamos lá. Quando há amor, servir se torna prazer. Onde há medo, há peso, mas onde há amor, há o quê? Liberdade. Uma mãe não acorda de madrugada para cuidar de um filho porque ela tem uma obrigação legal. Ela acorda porque ela ama o filho. Uma mãe não vai lá levar medicação para o filho que já é adulto, mas está lá, com febre, com gripe, está lá todo moidinho, mas ela faz isso por quê? Fala, rapaz, está na hora de tomar o remédio, hein? Já tomou? Não, ela vai lá, com aquele chazinho, não é não? Ela faz isso por quê? Por amor. Na vida cristã é a mesma coisa, amados. Quando há amor, peso vira propósito. Irmãos, eu devo tirar férias. Então, não sei quando eu vou pregar de novo. Esquece o relógio. Vamos caminhar para encerrar? Mais 50 minutos só. Nós precisamos curar as distorções. Nem legalismo
nem licenciosidade. Legalismo tenta produzir obediência externa, sem transformação interna, gera hipocrisia, gera culpa, gera esgotamento. A licenciosidade diz que, porque Deus ama, não importa como vivemos. Essas teologias loucas, malucas que estão por aí. Ela gera permissividade e vazio. A Bíblia apresenta um caminho mais alto. Os mandamentos de Deus não são cercas para nos prender. Pode dizer isso? O mandamento de Deus não é cerca para me prender. Eles são trilhos para nos conduzir à plenitude. Trilhos. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1, dizendo o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Observe a lógica. Primeiro, misericórdia. Depois, entrega. Primeiro, graça. Depois, obediência. Primeiro, amor. Depois, transformação. Viver em desobediência gera fragmentação interior. A consciência entra em conflito com as escolhas, e isso produz um ruído interno, ansiedade, culpa e vazio. A obediência por amor produz integração, produz paz, produz alinhamento entre fé, identidade e prática. Jesus diz em João 14, versículo 23, se alguém me ama, está lá? Vamos lá, o que Jesus diz? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. a obediência cria ambiente para a presença de Deus. Muita gente está querendo a presença de Deus e vai para cultos onde há cântico, há louvor, aquela coisa que gera um ambiente emocional, que leva a uma catarse, e aí daqui a pouco alguém muito emotivo já está lá balançando e rolando e falando com a língua torta. Olha, eu falo em línguas, eu tenho esse dom, mas lamentavelmente isso é verdade. E aí, os que estão ali esperam que agora, e começa, e daqui a pouco tem alguém lá, cheio de emoção, cheio de autossugestão, ou sugestão do inimigo, num ambiente que deveria ser de culto, falando como sendo o Espírito Santo. Chovendo no molhado, e as pessoas saem dali achando que estiveram num ambiente, que Deus, que revelação de Deus, aquela coisa toda, e quer voltar, inclusive, para o culto. Mas se o culto não tem isso, muitos são chamados, mas poucos os que ficam. Onde Deus habita, amados, a ordem no caos, cura para os traumas, clareza de propósito. A obediência cria um ambiente para a presença de Deus. Você quer ter a presença de Deus? Seja obediente. Quero fazer uma pergunta, caminhando para encerrar mesmo. Agora, daqui a 30 minutos. Se Deus nunca te desse mais nada, presta atenção, seja honesto consigo mesmo. Se Deus nunca te desse mais nada, você obedeceria a Ele apenas por quem Ele é? Se Ele não te desse a cura da enfermidade, se Ele não te desse a abertura da oportunidade de um emprego, se Ele não te desse o esposo que você está esperando, a esposa que você está esperando, você obedeceria a Ele só por quem Ele é? Deus, aquele que salvou você na cruz. Irmãos, examine o coração. Por que vocês obedecem? Por medo, por culpa, por aparência, por barganha? Examine hoje o seu coração. Você pode pensar nisso? Você tem servido a Deus como quem cumpre uma tabela de deveres, temendo o chicote da punição? Se sim, a sua visão sobre o Pai está embaçada pelo trauma do legalismo.
Então peça ao Espírito Santo que cure a visão que você tem de Deus. Que rompa com a lógica do desempenho religioso. Que transforme a obediência em resposta de amor. Isso vai fazer que a palavra de Deus pregada para você, se ela durar 3 horas, vai ser como aquele filme de 3 horas que você assistiu, e quando acaba você diz assim, eu ficaria ouvindo mais 3 horas de filme. Eu ficaria ouvindo mais 3 horas de pregação. Por quê? Porque a palavra de Deus, falando comigo, me capacitando, me ensinando, me instruindo para eu sair daqui e ser mais que vencedor sobre todas as coisas, vivendo num mundo que está sob o domínio do maligno. O culto não seria mais importante por causa dos louvores, será mais importante por causa do que você vem para fazer, para dar para Deus. Dá sua vida no altar, dá o seu coração para receber. Então peça que Ele remova as escamas da religiosidade que fazem o Pai parecer um tirano quando a verdade te é apresentada. Porque na verdade Ele é o libertador que pagou um alto preço pela tua alforria. Substitua a culpa por gratidão. Substitua o medo por confiança. Substitua a obrigação por relacionamento. Que o nosso amor por Jesus seja o combustível de cada uma das nossas ações, não obrigação. Quando o seu amor por Ele crescer, a obediência vai deixar de ser um esforço para ser um estilo de vida. Então eu quero falar com você que ainda não assumiu uma aliança com Jesus e a sua igreja. Você me ouviu aqui te confrontar e talvez você tenha que dar essa resposta para si mesmo com sinceridade. Você tem servido a quem? A Deus ou ao diabo? Se você já disse, eu não sirvo a Satanás, eu não sou escravo dele. Então por que é que você ainda não tomou a decisão que você sabe que deve tomar? O que te impede? Porque diferente daquele escravo, Jesus já pagou o preço para a sua libertação. Tudo que você precisa fazer é decidir e agir por amor. Talvez você tenha fugido de Deus porque acha que Ele quer apenas te controlar. Mas a verdadeira escravidão é viver dominado por desejos que nunca se satisfazem. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 16, versículo 31, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e os da tua casa. A obediência começa com crer, começa com a entrega, começa com a fé. Hoje, abra a boca e diga, Senhor, eu hoje, pela razão, não pelo sentimento, pela verdade, não por uma comoção emocional, eu entrego minha vida para o Senhor. Eu te recebo, Jesus, como meu único, eterno, suficiente Salvador e declaro que a partir de hoje Tu és Senhor da minha vida. E eu não vou aceitar permanecer errado nem errando. Todos os dias serão dias de santificação para mim. Dias para caminhar mais uma milha na direção do Senhor. Mais um passo na tua direção. Abandonando tudo aquilo que hoje me escraviza, tudo aquilo que hoje me prende. Pela libertação espiritual que o Senhor me deu. Porque eu te recebo, Jesus, como meu único, eterno, suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me torna filho de Deus. Porque aquele que assim faz, meu amado, e toma essa decisão, não tem outra coisa a fazer, senão obedecer a ordenança do Senhor Jesus, de ser batizado, tornado membro do corpo de Cristo e caminhar dia a dia, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Agora eu falo com você, meu irmão, minha irmã, se você transformou sua fé em um sistema de desempenho, volta à graça. Descanse no amor de Deus, volte ao relacionamento com o Senhor. Deixe que a gratidão seja o combustível da sua obediência e faça isso a partir de agora.
Toma uma posição nesse momento. Se é com você que o Espírito de Deus tem falado, fique em pé onde você está. Abra a tua boca. Comece a falar com Deus agora. Se Deus falou com alguém aqui hoje, onde você estiver, se coloque em pé e diga: Senhor, eu hoje renovo a minha aliança com o Senhor. Eu te recebi como Salvador. Eu renovo a minha aliança de ter a Ti como Senhor da minha vida. Faça isso agora. Lembra daquilo que eu falei lá no começo, antes da pregação, sobre quando o pregador faz um apelo, se a palavra de Deus entrou na sua alma, no seu coração, na sua vida,